Alguém teve alguma dúvida com relação à tarefa lá da semana passada? Na verdade, nós vamos voltar aí mais no protocolo HTTP, né? Que vai ser o foco do curso, vai ser esse o protocolo, né? Mas, por enquanto, a informação mais importante que vocês devem guardar aí é que ele não mantém o estado de conexão, certo? E a versão dele que apresenta segurança, que é o HTTPS, né? Antigamente era um recurso chamado de SSL, que acabou mudando o nome para TLS agora, né? Bom, deixa eu voltar aqui num ponto. Deixa eu abrir a loja interativa aqui. Bom, só vocês estão vendo a minha tela aí, interativa? O meu quadro branco? Ok. Bom, eu vou voltar aqui no desenho. Deixa eu só definir aqui o plano de fundo. Deixa eu pôr aqui para 200, que aí fica melhor, né? Eu vou trabalhar com a tela maximizada. E aí vocês puderem falar, tá bom, gente? Que aí eu não tô vendo o chat de vocês, ok? Se alguém puder falar, aí fica melhor. Bom, vou voltar aqui, ó. Vou voltar para... Vou voltar para esse desenho, né? A minha rede TCP/IP. A minha rede TCP/IP, né? Então, a minha rede TCP/IP, né? No caso, o que a gente convenciona chamar de internet é uma rede que está sobre a ação dessa pilha, dessa suíte, né? De protocolos, né? E aí eu tenho máquinas nessa rede que eu chamo de host, né? Cada máquina na rede é um host, né? E aí dentro do TCP/IP, cada host tem um endereço IP, né? Então cada host tem um endereço único, né? Host, né? IP único, né? Só pra gente... Então, cada host tem um endereço IP único, né? E essa rede está ligada aqui, né? E aí eu tenho outros hosts nessa rede. Tem outros hosts nessa rede, né? Só para a gente relembrar aí, né? Então tem outros hosts. Né? Tem aqui outro host. Eles estão ligados aqui nessa rede, cada um tem um IP único, né? Eu vou chamar alguns desses hosts de server, né? Então, por exemplo, eu vou chamar esse host aqui de server, né? No nosso caso, eu vou considerar o HTTP, né?
Alguém lembra aí o servidor, o programa que faz o papel de servidor HTTP? Alguém lembra? Algum programa? O nome de algum programa? E aí esses aqui eu vou chamar de cliente de HTTP, né? Então esses aqui eu vou chamar de cliente. Alguém aí me dá um exemplo aí de um programa cliente HTTP? Isso aqui também é chamado de user agente, tá bom, gente? User agente. Ou agente de usuário. Então deixa eu... Tranquilo até aí? Então, ó, aí o servidor ele fica aqui em modo de escuta em uma porta, né? Ele habilita um serviço, né? Numa porta, né? Port. No caso do HTTP, a porta default é a porta 80, né? Porta de escuta, né? E aí ele atende as solicitações, né? Então os clientes fazem request, né? Deixa eu voltar aqui, né? Os clientes fazem request, né? Fazem request nessa porta, né? Então o cliente tem que saber qual é a porta que ele está batendo, né? Então eles vêm aqui e fazem o que a gente chama de request, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Então o cliente faz lá uma request ou solicitação, né? Quando ele faz isso, né? Na verdade, a gente convenciona chamar. A gente convenciona chamar esse canal aqui, ó, de socket, né? E os dados que estão passeando por esse canal aqui, a gente chama de stream, né? Então, e do ponto de vista de computação, o que seria? Quando o cliente faz a solicitação, ele está escrevendo, fazendo um output, e aí o output do cliente seria um input do servidor. Então, quando o cliente escreve no socket, o servidor lê do socket, o servidor está fazendo um input stream, né? E ao mesmo passo, quando o servidor faz uma response, né? O servidor envia uma resposta, né? Então, o servidor vai lá e envia uma resposta. Então, o servidor faz uma response lá para o cliente, né? Então, aqui tem uma porta também, que essa porta não precisa ser conhecida a priori, né? Então, quando o servidor faz lá uma response, ou resposta, né? Resposta. Então, quando o servidor faz uma response, o que ele está fazendo? Uma saída de dados, né? Ou seja, está fazendo um output stream para o cliente, ou um output stream no socket. Então, quando o servidor faz uma saída, um output stream,
essa saída, quando chega no cliente, ela vira do lado do cliente uma entrada. Isso vocês sabem fazer, né? Fazer entrada e saída. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais inocente, assim como criar os seus próprios sockets, o que vocês precisam fazer é isso: criar um socket, fazer o cliente se conectar nesse socket, e aí depois disso é só escrever e ler do socket, a grosso modo, né? Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Quem foi que entrou agora aí? Bom, aí, gente, coisas importantes. Eu vou considerar a partir de agora, né? Então, o TCP/IP, ele oferece serviços, né? E esses serviços estão em escuta em alguma porta, né? No caso do HTTP, a porta default é 80, né? Você pode mudar essas portas lá na configuração do seu servidor de HTTP, né? Por exemplo, quando você abre uma porta HTTP lá no Node, né? Você abre na 3000, não é isso? Quando você abre uma porta HTTP lá no Tomcat, você abre na 8080, não é isso? E vai por aí, né? Mas são tudo HTTP, certo? E aí a porta default do HTTPS é 443, não é isso? 443. E aí, por exemplo, lá no Tomcat, eu acho que ele abre a 8.443, né? A porta que ele abre. Bom, e aí o servidor, ele está disponibilizando serviço, né? Então, vamos lá. O servidor HTTP... é um serviço de www, entre outras coisas, páginas, né? Então, ele oferece páginas com hiperlink, ou seja, a priori, uma página está no formato HTML, ou seja, né, Hypertext Markup Language. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? E aí, isso aqui. E aí é o seguinte: características do HTTP. Alguém se lembra aí? Eu citei uma, né? A mais importante, que é bom eu frisar sempre, é que ele não mantém. Não mantém o estado. Conexão. Vocês se lembram qual que é a ideia? Quando eu faço uma request, tá assim, ó. Eu vou lá e faço uma request. Se o servidor aceitou essa request, ele tem que dar uma resposta. Uma vez que ele deu uma response, acabou o vínculo. Se eu for lá outra vez, é como se fosse outro cara, outra máquina, porque ele não guardou o estado dessa conexão, tá bom? Lá na frente nós vamos ver como contornar esse que acaba sendo um problema para comércio eletrônico. Porque como é que eu vou fazer comércio eletrônico se ele não guarda o estado da conexão? Como é que eu vou manter um carrinho
se uma vez que ele deu uma request, ele já não está mais conectado, né? Então, nós vamos ver aí como contornar esse problema através de cookies e sessões, né? Então, essa é uma característica muito importante, né? Quando você faz uma request, o servidor aceitou a conexão, ele deu a response, acabou, cortou o vínculo, não estou mais conectado. Então, em geral, isso é connectionless ou stateless. Tudo bem? Sem estado de conexão ou sem conexão. Antigamente, o que acontecia? Boa noite, Sami. Tudo bem com você? Bom, no primórdio lá das internet, né? No primórdio, lá nos anos 90, quando o Tim Berners-Lee inventou o www, o HTML era basicamente um arquivo que tinha algumas marcações, que a gente chama de tag, né? Então, com marcações, né? Por isso, markup, né? Marcações, né? Ou tags, né? E aí, é importante frisar que o HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto, né? HTTP é um protocolo de transferência. Vou colocar recurso, tá bom, gente? E o recurso padrão era hipertexto. O recurso padrão era hipertexto, tudo bem? Então, ó, o que o HTTP fazia? Pegava o HTML. Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que deu problema aí para você, hein, Sami? Ó, então, ó, voltando aí. O que o HTTP fazia? Pegava o recurso da máquina lá do servidor. Então, o HTTP, ele pegava o recurso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Para que vocês vejam aqui. Então, ó, o HTTP, o que ele pegava? Bom, aqui tem um recurso hospedado. Esse recurso é um arquivo HTML. Ele pegava esse recurso e transferia para cá. Algo parecido com o que o FTP faz, né, gente? Não é? Porque o FTP já fazia isso, não fazia? Então, olha só. Inicialmente, só tinha HTML. E aí, do lado do cliente, tinha um user agente, né? Que era um navegador, um browser, né? Que sabia pegar esse HTML e renderizar, né? Então, o cliente, ele renderiza o HTML que foi copiado para a máquina dele. Ou seja, o que ele está vendo está localmente na máquina dele, né? Ou seja, está lá no tal do cache, né? Cache temporário internet file, né? Então, assim, o HTTP, o que ele faz é pega o recurso que está aqui e copia para cá. E aí o browser que se vira. Se esse cara tem um... Bom, vamos de novo sistematizar a ideia. No início, esse recurso era HTML. Só que aí a ideia, como foi evoluindo, né? Vamos pôr um som lá junto com o HTML, vamos pôr uma imagem, inicialmente mais imagem, tá bom, gente? Inicialmente imagens. Então, o que acontece?
Quando eu tenho um HTML, na verdade, a esse HTML está associado não só um recurso, mas vários recursos, concordam? Ou seja, note que tem a imagem, agora aqui tem um vídeo, assim por diante. Ó, se eu for aqui, tá vendo? Ó, tem imagem aqui. Então, o que acontece? Antigamente era um único arquivo HTML, né? Agora é um arquivo e um monte de outras coisas, como CSS, JS, PNG e assim por diante. Então, para ser mais exato, o que o HTTP faz é copiar um recurso. Se ele reconhece o formato, ele tenta abrir, certo? E se ele não reconhece o formato, o que o navegador te oferece fazer? Hein, gente? Por exemplo, eu vou... Não abre a página. Fala, Rubens. Fala, Rubens. Exatamente. Fazer o download, Luiz. Isso tem a ver com um negócio chamado MIME Type, tá bom? Então, porque antigamente os primeiros navegadores, o que eles faziam é só, pega o texto e renderiza. Era só texto, né? As tags eram só para... o que tinha de diferente aí era o que tinha hiperlinks, por isso chamava hipertexto, né? Porque o FTP já existia, né? E já fazia cópia de arquivo. Só que agora eu posso copiar um arquivo e ter um agente de usuário que sabe pegar esse arquivo e renderizar ele corretamente e criar link para outros endereços, né? Que são os tais dos hiperlinks, por isso o hipertexto, né? E aí, com a evolução, outros recursos foram surgindo. E aí, o que acontece? Vem a história da URL. Alguém se lembra o que é a URL? O significado? Localizador de recurso uniforme. O uniforme, ele vem desse fato aí, ó. Porque ele não pode tratar, por exemplo, quando eu faço uma request, olha só, quando eu faço a request, aí, antigamente a request te enviava um HTML e encerrava a conexão. Só que agora, ó, tá associado um monte de recurso à mesma request. Tem imagens, tem som, tem animação, tem uma série de coisas associada à mesma request. Esse U diz para tratar todos esses recursos de maneira uniforme, como se fosse uma request apenas, para ele não gerar tanto tráfego assim, tá bom, gente? Por isso do uniforme aí, do resource locate uniforme. Bom, esse cara... eu vou colocar uma URL aí, ó. Vou colocar aí. Alguém quer falar uma URL qualquer? Deixa eu digitar uma URL aí. Peraí. Ih, a minha caneta aqui deu chute. Caramba. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. http www.ifsp.br. Bom, pessoal, a URL ela é formada aí por 4 partes. Só que nem todas as partes estão aí. E aí a pergunta é: quais partes eu omiti? Quais partes eu omiti nessa URL? Quais partes estão omissas nessa URL que o Luiz colocou aqui? E quais estão explícitas?
Eu disse que são 4 partes. Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Estão por aí? Estão pensando aí na derrota do Flamengo? Falta o HTTP, né? Aí tem os 2 pontos. O que mais que tá aí? Exatamente. Tá faltando recurso. O recurso é o nome do arquivo, né? Que você pediu. Protocolo tá escrito. O que mais que tá escrito aí? O host, certo? Agora tem uma parte que tá omissa aí, né? Tem mais uma parte que tá omissa além do recurso. Vou fazer assim, ó. Eu vou abrir até em outro navegador. Vou copiar. Deixa eu abrir aqui o Firefox. E eu vou fazer assim, ó. Vamos ver aí? A porta. Ah, é HTTPS. HTTPS nessa porta. Qual que era a porta? Tá bom, gente? Viram? Que quando eu pus 4... Por que tá dando? Então, olha só. A porta... Ô, Rubens, fecha um pouquinho seu microfone, que tá dando eco. Então, assim, a porta aqui está omitida porque o cliente, como é um cliente HTTP, ele supõe que ele vai bater na porta default, correto? Ele supõe que ele vai bater na porta default. E a porta default é 80, por isso que você omitiu. Mas, por exemplo, quem trabalha com Node lá, acaba abrindo, não, a porta default não é 80 lá, né? A porta 3000. Então, você obrigatoriamente tem que informar a porta que você está batendo, né? Porque você mudou a porta lá no Node para 3000, né? Porque essa não é a porta HTTP padrão. Então, você tem que informar. E ali, ó, vocês viram que quando eu não tinha prestado atenção ali no HTTPS, né? Que na verdade a porta HTTPS, a default é a 443. Vocês viram que eu pus 80 e ele deu erro, né? A hora que eu pus 443, aí ele redirecionou certinho, né? Tá vendo? Então, se o agente de usuário que você está usando para um serviço, ele é bem construído, se você omitir, ele vai supor que a porta default é a que ele está tendo que bater, né? Agora, se não tiver na porta default, vai dar lá o 404, né? Vai dar o erro 404 e aí se encerra aí a request, né? Então, quando você altera a porta default, na hora que você faz a request, você tem que informar. Caso contrário, o cliente ele sabe qual é a porta default, então já está. Eu não sei, gente. Dá para mudar lá por exemplo, no Firefox ou no Chrome? Por exemplo, eu omiti a porta, mas eu quero agora que a porta default que ele vai bater não é 80, é a 3000, por exemplo. Para falar a verdade, nunca testei isso nesses navegadores, tá bom? Mas é possível que dê para alterar. Por exemplo, a hora que eu omitir a porta, que em vez dele bater na 80, ele bata em outra, né? Deve dar para configurar, não sei. Tudo bem? Agora, eu omiti o recurso. O recurso é a página que eu estou pedindo, certo? E aí, como é que... E aí, no caso, quando eu omiti o recurso, como é que ele sabe que tem que trazer isso aqui, gente? Eu omiti o recurso que eu pedi, não omiti? O nome do recurso? O recurso é um arquivo. Mas como é que ele me sabe que tem que trazer isso? Como é que ele sabe? Nesse caso, é o servidor, né? Que tem que atender. O servidor, você pode configurar qual é o nome do recurso default, certo?
Por exemplo, se você bate lá no servidor e não diz qual é o nome do recurso, ou ele vai dar um 404, ou ele vai devolver um recurso que foi configurado como default. Aí já, em geral, é uma parte chamada index.html, default.html, index.as, se for ASP, por exemplo, index.php, se for PHP, index.jsp, se for JSP, index.jsf, se for aí a tecnologia, né? JSF. Então, isso tudo você configura lá no Apache ou no teu servidor de HTTP que você está utilizando, correto? Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui o meu servidor de HTTP e aí eu configurei para ele listar o diretório caso eu não passe o nome do recurso. Ô, caroço. Então, ó, aqui no seu servidor você configura isso. No teu servidor de HTTP você configura. Então, ó, eu vim aqui no champ. Então, ó, quando eu faço uma request, não passo o nome do recurso, o que ele vai me fazer é listar. Ó, o servidor padrão, deixa eu ver que erro que deu. Deve ter alguma coisa aberta na porta 80 aí, gente. Aqui deu erro, tá vendo? Por exemplo, se você tiver a porta bloqueada, tá vendo? Porque algum outro programa já abriu essa porta, tá bom, gente? Ó, eu vou mudar de porta. Vou mudar de porta, tá bom? Vou aqui no arquivo de configuração, o Apache HTTPD. Bom, como a porta 80 está ocupada, deixa eu só ver, ó. Deixa eu só ir lá abrir a porta 80 e ver quem que está lá instalado na porta 80. Lembrando ó, que aqui, ó, como eu pus só o host, Marquito, deu ruim, hein? Isso é legal, deu ruim. Eu não sei o que está bloqueando, depois eu tenho que ver que esse processo que está lá na porta 80, tá bom? Mas eu vou mudar aqui, ó, só para vocês verem que esse arquivo aqui é o arquivo de configuração da Apache que você pode mudar, tá bom? Eu vou mudar isso, por exemplo, lá no campus, nos laboratórios, a gente tinha que mudar porque tem outro servidor rodando na porta 80 lá no laboratório. Alguém aqui já foi lá nos laboratórios? É que já faz tanto tempo, né? Alguém dessa turma já foi lá nos laboratórios? Então, lá no laboratório, eu me lembro que tem outra aplicação rodando na porta 80. E, infelizmente, eu não consigo derrubar a porta 80, porque... Alguém saberia me dizer por que eu não consigo derrubar a porta 80 lá? Ou nós não conseguimos derrubar a porta 80 lá no laboratório? Deve ser porque tem que ter conta administrativa, né? Desculpa, não ouvi. Se o computador não tiver com a conta de administrador... Não Exato, né? Nós não somos admin. Ah, tá bom. É que eu fazia lá nas configurações, ó, estão vendo? Ó? Qual que é a porta de escuta? 80. Eu colocava qualquer outra. Por exemplo, 8080. Esse 8080 vem dessa história de... Bom, o servidor HTTP Apache, HTTPD, geralmente roda na 80. Aí eu quero rodar Java, só que eu já estou rodando o Apache. E eu não quero derrubar o Apache, aí eu ponho o Tomcat na 8080. É daí que vem essa história. Tudo bem, gente? Bom, eu mudei aqui para 8080, tá vendo? Ó? Essa diretiva listen. E eu vou tentar startar agora. Se não tiver nada lá... Ó, 443, que é o HTTPS, e agora não mais 80, ó, 8080, beleza?
Depois é só você procurar qual processo lá que está rodando a porta 80, né? Alguém aí até, não sei se foi dessa turma, na aula passada mandou até o comando, né? Para verificar quais portas estão sendo acessadas lá, né? Não sei se foi dessa turma ou se foi da outra. Então, ó, agora vamos lá. Vou pedir localhost de novo. Sabe qual que é a história agora do localhost? Opa. Ele não está mais na porta default, né? O que eu tenho que informar? A nova porta, porque a tá vendo? Ó? Olha só. Quando eu faço um request, ele vem aqui para esse cara, porque é o que está configurado lá, tá bom? Mas aí, ó, eu tenho uma aplicação lá, que é o AW2. Não criei nenhuma do PDWell ainda, tá bom? Porque eu reinstalei o HD, né? Pus um SSD, e aí acho que eu não tenho do PDWell. Olha só, eu configurei para listar. A aplicação default aí do Apache, ó, essa aqui, ó, me traz uma página. Mas a minha aplicação lá da disciplina de AW2 me lista o diretório, mas isso eu configurei aqui nesse arquivo, tá bom? Ó, configurei aqui. Não vou entrar nos detalhes de configuração, tá bom, gente? Isso é coisa que é manual. Então, ó, algumas diretrizes aqui, ó, directory, né, para listar a pasta onde você vai pôr suas coisas e assim por diante. Não vou entrar em detalhes de configuração, não. Tudo bem? Então, ó. E aí, agora aqui estão meus recursos, ó. Olha só. Um recurso CVS. Bom, eu não sei o que é CVS. Olha o que ele fez. Download. Ele não reconheceu esse MIME type. Se ele não reconheceu, ele oferece o download. Obviamente, você pode ir lá na configuração do teu navegador e falar, ó, tipos MIMEs não reconhecidos, perguntar antes, quer descarregar, quer fazer download? Você pode configurar aqui no teu cliente, ó, aqui ele baixou direto, né? Mas você poderia configurar, lembra? No Internet Explorer antigamente era assim, né? Quando não era HTML, qualquer outra coisa ele falava, você quer baixar esse cara? Ele pode oferecer risco à segurança, blá, 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 né? Então, ó, aqui o protocolo. Então, ó, o protocolo. Então, o protocolo está aqui, né? Aqui está o host. Deixa eu mudar essa cor aqui, gente. Aqui está o host. Aqui o host. E aí, o que foi omitido aqui? O que foi omitido? A porta, porque ele está batendo na porta default. E o nome do recurso com o caminho, tá bom, gente? O recurso com o path, certo? Note que esse path é um path virtual. Esse path é virtual, tá bom? Não é um path absoluto. Por exemplo, o nome do recurso. Suponha que o recurso aqui, ó, é o caminho PDWell barra suponho, tá bom, gente? Index index ponto, por exemplo, PHP. Note que essa URL está completa. Na verdade, não está completa porque ainda tem uma coisa faltando aqui. Que coisa que está faltando aqui, gente? Se você fosse arriscar, daria para encaixar mais alguma coisa ali na URL. Ó,
Uma outra URL, ftp, ftp.unicamp.br. Note que agora é o esquema de uma URL para outro serviço, tudo bem? Eu acho que eu não vou conseguir abrir no Chrome, gente, que ele está bloqueando. Eu vou ter que ir lá para o Windows Explorer, tá bom? Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se vai. Olha só. Estou pondo a URL de FTP no Windows Explorer, porque não é um programa de manipulação de arquivo. Aí, ó. Abri. Note que agora aqui eu estou em FTP, tá bom? É um recurso FTP, ó. Lá da Unicamp. Dá para abrir no browser, tá bom, gente? Aqui está bloqueado. No meu está bloqueado para não abrir. Essas versões mais novas, eles bloqueiam. Você tem que ir lá e nas configurações desbloquear. Deixa eu ver se aqui no Firefox está bloqueado. Porque, ó, eu tenho que associar um tipo, um aplicativo, né? A esse MIME-Type, né? No caso aqui, essa aplicação, né? Deixa eu ver se ele... Bom, acabou mandando pro Chrome, né? Mas tudo bem. Mas note, ó, pelo fato de ser um programa de transferência, de ser um recurso de transferência de arquivo, ó, eu pelo Windows Explorer ou um programa específico de FTP, né? Alguém lembra de algum programa específico de FTP? Cliente. Alguém lembra de algum cliente específico de FTP? Acho que é FileZilla, né? FileZilla. Por exemplo. Crystal FTP, já viu? WinFTP. Eu gosto de usar esse WinFTP, usar o SACOP também, né? Que são programas específicos, né? Mas note que isso aqui também é uma URL. E aí, qual que é o serviço aqui dessa URL da Unicamp, gente? Que eu coloquei? FTP. Bom, no caso, por conta da mudança, ele bateu na porta 80? FTP é porta 80? Não. Não? É 41. Não, é 21, né? Ah, 21. Então, ó, quando eu coloquei o URL FTP, ele foi batendo a 21. Agora, alguém já configurou o Outlook ou acessa e-mail aí sempre pelo navegador? Ou algum programa tipo o Thunderbird para ver e-mail? Alguém usa algum programa específico de correio eletrônico? Alguém usa? Não? Eu escrevi Thunderbird, mas não chegou ainda pra você. Mas eu não configurei nada muito específico, não. Então, mas para usar ele, você tem que configurar pelo menos a caixa de entrada e a de saída, né? Normalmente só coloco. Só faço um login só, ele não pede muita coisa. Né? Você tem que colocar a URL lá da caixa de saída e de entrada, né? smtp.uol.com.br e a porta lá, né? Que é a 25, é isso? E aí você tem que configurar o POP3, né? POP3, ponto, sei lá, né? IFS. Gente, eu tô inventando, tá bom? Não sei se tem POP3 do IFSP assim, não, tá bom? Note que são outros esquemas de URL para outros serviços, tudo bem? Depois eu vou falar para você dar uma olhada na RFC, né? RFC das URLs, né? Que é essa aqui, né? Vou colocar das URIs. As URIs são, na verdade, gente, é uma família, tá bom? Ó, URL, URI, URN é uma família, né? E aí eu coloquei aí da
tá vendo? Ó, Uniform Resource Identifier. E aqui tem... Esse aqui ele tá falando que já é obsoleto, ó. Depois vocês veem qual é a mais atual, né? Que ele tá falando que a da URL tá obsoleta, ó. Ó, essa da URL. Opa. Então aí tem a RFC da URL, tá bom? Bom, mas se você for lá no final do documento, tem uns links, né, ó, para coisas, né, tem a referência, né? Tá, referência para essa RFC aqui, ó. Que RFC é essa aqui, ó? É o Gopher. Gente, eu nem sei se tem, eu não consegui achar nenhum servidor de Gopher, tá bom? Alguém sabe o que é serviço de Gopher? Ó, Não. é serviço de busca. Eu não sei. Não consegui achar nenhum serviço de busca ativo, tá bom, gente? Mesmo porque hoje todo mundo usa o Google para busca, né? Alguém já usou o KD alguma vez na vida? Alta Vista? Ou o Radar? Mas existiam serviços específicos de busca, né? No caso deles, o Gopher é um. O Gopher, né? Então, se você ver no final desse documento, ó, tem umas referências para outras coisas relativas aí, tá bom? É importante, né? Essas coisas é mais significativo caso você queira desenvolver, por exemplo, uma aplicação. Estimado. Oi, gente. E... Da hora. Fala, Luiz. Bom, então, ó, essas RFC é bom vocês saberem que existe, mas é mais importante quando você for escrever uma aplicação que vá fazer uso disso para você escrever melhor a sua aplicação, tá bom? Que aí aqui tem um esquema de como é uma URI, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, vários esquemas, ó, FTP, HTTP, Gopher, Mail2, News, NNMTP, Telnet, Wise, File, Próspero. Então, são todos serviços aí que tem um esquema próprio, né? Então, cada serviço desse tem um esquema de URL próprio. Né? Por exemplo, acredito que vocês já viram esse esquema dentro de uma página para você dentro do HTML, ele abrir lá o serviço de correio. Já viram isso? Você tem que especificar meio to, né? Tem que ficar meio to lá na URL, né? Na verdade, o esquema da URL faz parte lá o meio to. Aí ele vai lá e abre o teu programa padrão de correio eletrônico, não é isso? Então, essa RFC aqui ela é interessante, né? Você dá uma folheada, né? Não precisa ler esses documentos como se fossem documentos de cabeceira, não. Mas é importante você ter uma noção disso, né? E a outra RFC que eu vou colocar aqui, que também acho que já está obsoleta, é a 2616, mas nem tanto, né? Nem tanto, tá bom, gente? Ó, essa é a do HTTP. Essa RFC do HTTP, ela é a que descreve com melhor precisão o funcionamento do HTTP. Então, essa RFC do HTTP, a RFC 2616, é do HTTP na versão 1.1, é isso? Versão 1.1, deixa eu ver. Deixa eu ver lá, é isso, né? Ó, tá vendo aqui, ó? HTTP 1.1. Deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que é Ctrl Shift F, é isso? Nossa, deixa eu ver por aqui que agora me fugiu a tecla de atalho. Mais ferramentas aqui. Ferramentas. Ctrl Shift I. Depois. Bom, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho a minha request, né? Que é a URL, né? A minha request URL.
o método de submissão, o MIME type, ó, tá vendo? O content type, né? O MIME type é esse aqui, ó, text/html. Eu queria ver a versão do protocolo. Cadê? User agente, tarará. Ó, o user agente, tá vendo? A Mozilla no Windows, tarará. Eu só não achei a versão do protocolo aqui, tá bom, gente? Mas é a 1.1. Ó, a porta, tá vendo? Ó? E assim por diante. Bom, aqui, ó, essa RFC, ela, coisas importantes para nós, ó, por exemplo, depois nós vamos ver, deixa eu botar no desenho. Então, suponha agora que esse aqui é o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP tem essa parte aqui, que a gente chama de cabeçalho, né? Ou cabeçalho. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar HTTP, tá bom? Então, aqui. Cabeçalho. E aqui, ó, é o corpo. Tudo bem, gente? Aqui é o corpo. Ou o corpo da mensagem, né? Então, suponha agora que você está trocando um pacote, ele envia uma série de cabeçalhos HTTP e aí a mensagem propriamente dita está no corpo, tá bom? Isso é importante. Por exemplo, em qual parte vocês acham que a URL está? No corpo ou no cabeçalho? Onde é que a URL tem que estar? No cabeçalho, né? Porque o corpo é a própria mensagem que está sendo trocada, né? E o cabeçalho são informações de como trocar a mensagem naquele protocolo, correto? E aí eu vou voltar lá, ó, que eu tinha feito lá um Ctrl Shift I, né? E aí, para vocês verem de novo, ó, deixa eu vir aqui nesse cara. E aí, tá vendo, ó? Todos esses caras aqui, ó, do lado esquerdo, ó, request URL, request method, status code, remote address, reference, são parte de informações que estão aonde? Olha só, cabeçalho da resposta. Então tem vários, ó. Tem um connection com o valor keep alive, content length com o valor 3940, content type com valor text/html, char7 ou tf8. Então, ó, esses cabeçalhos, na verdade, eles são incluídos tanto na request quanto na response. Vocês entendem? Entende, gente? Ou seja, quando você estiver escrevendo uma... você pode adicionar um cabeçalho na resposta. Ou o cliente está fazendo uma request, ele pode adicionar um cabeçalho na request, certo? Então, olhando aqui nas ferramentas, ó, tem vários cabeçalhos. E aí, por exemplo, isso varia de cliente para cliente, servidor para servidor, né? Porque, na verdade, quem adiciona essas informações são
no caso, o cliente ou o servidor, né? Então, olha só. Para essa página, ó, tem esses cabeçalhos. Possa ser que para outra página não tenha esses cabeçalhos. Tem outra, por exemplo, ó, o host, a porta, alguns esquemas de codificação, o agente de usuário, cache control e assim por diante. Deixa eu ver outro. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui, tá bom? Vou pegar esse aqui. Espero que não tenha falhas de segurança, tá bom, gente? Senão eu vou expor aqui algumas coisas. Agora vamos lá. Eu tô vendo o cabeçalho agora dessa página do IFSP. Aí, ó. Aqui tem o cabeçalho, o request method, remote address, e aí tem alguns cabeçalhos de resposta, tá vendo? Ó? Conteúdo codificado, o content length, o content type, a data. O servidor, ó, nunca ouvi falar. G-Unicorn. Alguém já ouviu falar desse servidor? Não. Aí tem aqui, ó, set cookie, usuário. Esse é o meu usuário, né? Tá vendo? Ele pode, sem querer, expor ser aí também, tá bom, gente? Por isso que eu falei, se não tiver nenhum problema de segurança. E aí, ó, cabeçalhos aí da solicitante, tá vendo? Request header, ó. Tem a autoridade, o método, o PEF, o esquema, o método de aceitação, ó, tá vendo? Codificação e assim por diante, ó, cookie e uma série de cabeçalhos, né? Então, quando você faz uma request a response, voltando lá no desenho, você está trocando pacotes dentro dessa infraestrutura e essa infraestrutura não te com intenção, eu coloquei esta parte aqui, ó, menor do que esta parte aqui, certo? Alguém saberia me dizer por quê? Por que eu pus o cabeçalho menor que o corpo? Porque geralmente o corpo é onde tá as maiores, mais tag, né? Deixa eu só parar aqui, gente. O cabeçalho, ele tem um tamanho limitado, certo? Todos concordam com isso? Porque no cabeçalho tem informação, tem aquelas informações. Quem é o endereço IP, qual é o método de aceitação, se tem cache, se a página vai fazer cache ou não, coisa do gênero, né? Então, o cabeçalho ele é bastante limitado, correto? Agora, já o corpo é a mensagem propriamente dita. A mensagem não tem limite, né? Por exemplo, pode mandar um simples olá mundo, que eu sei lá quanto espaço isso vai ocupar, como pode mandar lá um vídeo de 4 GB, né? Ou mais, né? Ou maior. Certo? Então, toda essa informação está codificada no corpo, né? Agora, as instruções de como manipular ela estão no cabeçalho, correto? Tudo bem? Tranquilo, gente? Essa janelinha fica abrindo toda hora. Acabar. Então, ó. O cabeçalho ele é limitado, tá bom? Agora o corpo. Você pode limitar a banda, né? Você pode limitar a banda. Você pode limitar a quantidade de dados que você pode enviar, mas em tese isso seria ilimitado, né? Por exemplo, quando você manda um arquivo lá, quando você faz um upload de arquivo no Moodle, acho que ele é 5 MB, né? Ou 10.
o tamanho máximo dele, não é isso? Então você pode limitar essas coisas, né? Você pode configurar. Do contrário, você não teria muito problema. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu só mostrar. Depois eu dou lá um feedback aí, mas basicamente o HTTP, né? É isso aqui, deixa eu. Aqui. Então, ó, tem um pouquinho aí da visão, né, da internet, TCP/IP. Aqui eu coloquei uns links, né? Provavelmente é Wikipédia, tá bom, gente? Os termos aí, o World Wide Web, hiperlinks, URLs, né? Por exemplo, aqui do próprio Wikipédia, né? Então, o que é uma URL, segundo a Wikipédia, né? Então, ó, assim por diante, né? E depois eu vou pôr a pilha de protocolos lá do TCP/IP, né? Camada de aplicação. Então, esses todos os protocolos são da camada de aplicação, mas nós vamos nos concentrar no HTTP, que é o que nos interessa aí para escrever uma aplicação web que vai rodar nesse protocolo, né? E aí tem outras camadas, como a de transporte, né? Que roda aí o TCP, o UDP, o RTP e assim por diante. Camada de rede, né? Que roda protocolos aí de roteamento, de ping, coisa do gênero, né? E aí um pouquinho aqui do HTTP, que é o protocolo que nos interessa, né? Eu acho que eu não pus aqui qual é a RFC dele, hein? Camada de aplicação, depois eu coloco essas informações lá. Tá aqui, desculpa, tá aqui, ó. Bom, ele é coordenado por esse órgão aqui, tá bom, gente? Vocês já devem ter ouvido falar do WWWC, né? Do W3C, né? Então, isso aqui é uma entidade muito importante aí para vocês que vão trabalhar com a web. Então, esse link aqui, ó, eu já sugiro vocês colocarem aí no bookmark de vocês, tá bom? É o link do W3C. Aqui tem alguns padrões, né? Então, padrões aí de design, de dispositivo, aí um pouquinho de arquitetura, ó. Se quiser pegar mais questões de princípios arquiteturais, ó, né? Então, poxa, eles vão mudando e vão tirando os conteúdos, né? Bom, aqui tem, eu já tinha colocado o link, o HTML, né? Que é uma coisa importante para nós, mas o que vai interessar para a gente é como trocar dados entre cliente e servidor. Tudo bem? Como é que eu faço para trocar dados entre o cliente e o servidor? Gente, agora eu quero escrever uma aplicação e enviar um dado lá para o servidor. Porque lembra que até agora as nossas páginas são estáticas, né? Agora vamos começar a pensar num conteúdo mais dinâmico, né? Ou seja, eu quero enviar um dado lá para o servidor. Como é que eu consigo fazer isso? Em HTTP. Alguém sugere alguma forma aí de se fazer isso? Como é que eu posso enviar um dado lá para o servidor? Dentro de HTTP. E aí, galera? Como é que vocês faziam? Por exemplo, lá no JSF, JSP, Servlet, para enviar um dado lá para o servidor. É o mesmo. O conceito é o mesmo, porque nós estamos falando do mesmo protocolo, certo? Estava escrevendo uma aplicação HTTP só que em Java, né? Agora nós estamos escrevendo em PHP. Vamos começar a escrever em PHP, né? Mas como está rodando o mesmo protocolo, a ideia, a definição é a mesma, certo? Então, como é que a gente fazia para enviar um dado lá para o servidor? Como é que eu posso enviar? Sem se preocupar com qual método, tá bom, Luiz? Bom, deixa eu voltar no desenho. Tem duas coisas que eu posso fazer. Ou, desculpa, eu
Eu pego esse dado e soco ele aqui no cabeçalho? Ou eu pego esse dado e coloco ele aqui? Ou eu pego esse dado e coloco ele aqui, certo? Tudo bem? Tudo bem, gente? Até aí? Qual a vantagem de pôr no cabeçalho e qual a vantagem de pôr no corpo? Ou quais as desvantagens? No corpo não tem limite, né? Exato. O que mais? Ou seja, No cabeçalho tem. Como é que fala? acho que o limite é 2.048 no cabeçalho, né? É. Gente, como é que eu faço para pôr o dado no cabeçalho? Alguém tem uma ideia? Alguém teria uma ideia? Não. É possível? Hã? É possível isso? Ué, eu acabei de desenhar aqui. Eu quero socar os dados aqui ou aqui. Que não tem, por algum lugar ele tem que passar, certo? Certo. Pode ser por qualquer um dos dois. Então vamos voltar lá, ó. Foi o Rubens que falou aí? Sim. Me fala uma URL aí, ô Rubens. Pode digitar no www.google.com. www.google.com. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enfriar um treco aí, ó. Peraí. Search. Que igual Rubens Henrique. O Henrique aí faltou um caractere de codificação aí, tá bom, gente? Aí clica aí, ó, e vê o que acontece. Olha que bonito, ó. Eu soquei um dado na URL, tá vendo? Que foi o dado de busca. Estão vendo? Vocês fazem isso toda hora, né? Nunca se atentaram para isso. Correto? Eu acho que aqui é um mais, tá bom, gente? Rubens mais Henrique, para ficar Rubens Henrique lá na busca, eu acho. Deixa eu ver. Rubens mais. Acho que agora vai. Aí. Tá aí, ó. Soquei um dado lá na URL. Ou melhor, a URL tá onde, gente? Onde tá a URL? Pode ser também, né? Esse caractere, né, de espaço, né, o Luiz? Padrão TF, né? Esse porcentagem 20 é porcentagem, é padrão TF, né? Depois você codifica ele. Gente, quando eu digito a URL está em qual parte lá do meu protocolo? No cabeçalho ou no corpo? URL tá no... E aí, o que vocês acham? 50% de chance de acertar. Onde é que a URL está? No corpo ou no cabeçalho? Bom, como a URL é o endereço, e o endereço é uma instrução de onde eu tenho que ir, é mais plausível que esteja no cabeçalho, né? Ele está aí no cabeçalho. E logo, ó, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço tem um nome. Alguém sabe o nome desse pedaço? Que eu acabei enfiando lá? Exatamente. É um par, né, Luiz? Esse query string, faltou um R aí, uma query string, é um par, né? Chave e valor. Então, ó, isso aqui é uma query string.
string. E essa query string sempre vai estar no formato key value. Quem é o key? Se eu perguntar aí para vocês. Quem é o key? E quem é o value? Ó, vou pegar aqui, essas aqui não dá para recordar, né? Mas eu vou lá no YouTube. E aí eu vou pôr aqui um PHP, vou pôr um PHP na busca. Na hora que eu fizer a request, olha só, para onde ele direcionou a minha busca. Olha como é que ficou a query string. Estão vendo? Estão vendo aí, gente? Ó. A minha query string ó, tem esse recurso chamado results, que eu não sei em que tecnologia tá. Pode ser ASP, pode ser PHP, pode ser JSP, pode ser CodeFusion. Na verdade, dá para você ver. É só você abrir lá aquela janela lá do programador e tentar inferir por lá, tá bom, gente? Mas aqui, ó, o nome do recurso é esse, ó, results. E ao result, ele colocou aqui uma query string no formato chave valor, certo? E aí, uma vez que você tem o vídeo, a hora que eu vou lá e pego esse vídeo aqui, ó, esse cara aqui, ó, Felipe Deschamps. Felipe Deschamps lá, né? Aí olha só como é que ficou a hora que eu busquei o vídeo. Deixa eu parar aqui, né, o áudio, que eu não quero áudio. Olha como é que ficou a query string do vídeo. Qual que é o nome do recurso? Qual que é o nome do recurso que eu estou acessando, gente? Nesse último caso. Qual que é o nome do recurso? Watch. E qual que é o nome do parâmetro? Ou qual que é a chave aí na query string? V. E aí esse valor aí, provavelmente em hexadecimal, não, nem é hexadecimal não, tá bom, gente? Que tem X ali, tem W, né? Algum código aí, algum outro formato, pode ser base 64, não sei, tá bom? É, mas tem um formato, tá bom, Luiz? Por exemplo, pode ser base 64, isso, pode ser... Isso aí pode ser até, por exemplo, o MD5. Pode ser um hash, tá bom? Um dígito de alguma mensagem, tudo bem? Então, ó. Então, note que o vídeo, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó, que legal, ó. Só para vocês verem, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Copiar o URL no momento atual. Deixa eu parar aqui. Copiar o URL no momento atual. Olha só, ele vai colocar um outro parâmetro na query string. Estão vendo? Qual que foi o parâmetro que ele colocou? Qual que foi o parâmetro que ele colocou aí na query string, gente? O T e o tempo. Não sei se isso está em segundos, milissegundos. Pouco importa, tá bom? Ou seja, se eu quiser ir para um vídeo num tempo, tá? É só acrescentar esses parâmetros aí na URL, desde que eu saiba quais são esses parâmetros, né? Porque, na verdade, agora eu poderia separar um parâmetro do outro, ou seja, passar os dois parâmetros juntos, ó. Eu tenho um parâmetro V e agora eu quero separar o outro parâmetro. T igual a 1,69. Então, a hora que eu fizer isso, ó, ele já veio aqui para o minuto tal. Talvez o principal é que hoje eu não tenho intimidade com a comunidade PHP. Apesar que eu nasci Estão vendo aí? no PHP, e a gente vai ver isso na minha história, mas... Deixa eu parar aqui esse áudio, que eu não quero áudio. Então, olha só. Agora eu tenho dois parâmetros anexados ao URL. Ou seja, a minha query string tem este V e este T, que são duas chaves. Gente, nas linguagens mais antigas, você tinha que pegar essa string e fazer um split dela. No PHP hoje você consegue fazer isso automático, tá bom?
Mas se você pega lá, escrever uma aplicação para web CGI em C++ ou C, você tem que escrever uma aplicação para quebrar a query string, ou seja, tem o parâmetro V que tem essa chave associada ao parâmetro E. Tem o parâmetro T que tem esse valor associado a essa chave T. Né? Então, com o tempo foi evoluindo, as linguagens mais modernas já fazem a tokenização dessa query string, né? Já pensou você tendo que quebrar ela, ler essa string inteira e depois quebrar? Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então, ó, deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso. Deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso mais. G-Unicorn, olha só, tá aqui, ó. Ele é um AWS-GI Server. Baseado em Python. Nunca tinha ouvido falar, tá bom, gente? Aqui, ó. É uma interface de gateway para web service, tá bom? É muito comum hoje, se você quiser escrever um servidor web, você não começa do zero, não. Você pega alguma especificação, por exemplo, essa WS-GI ou outra qualquer, né? Para escrever. Por isso que tem um monte, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Genlib. Vou no Genlib, vou aqui no Genlib. Deixa eu lá. Ó, esse cara aqui é outro servidor, ó, tá vendo? Talvez esse já é um pouquinho mais popular que aquele ali, tá bom, gente? E aí tá aqui, ó. Dizem que é um servidor leve de HTTP, proxy reverso, proxy de e-mail e map pop, feito aí por esse tal de Igor Sisoev. Não, um servidor de HTTP. Não é tão popular quanto a Apache HTTP, mas eu já vi alguns usos dele. Vocês já viram também, né? Já deve ter visto. Né? Minha garrafa de água. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Uma observação aí? Não? Então vamos voltar. Aqui eu coloco dados no cabeçalho. Em geral, agora eu vou falar um pouquinho do método, mas não vou me aprofundar ainda. Mas quando você faz um get lá, ó, quando você faz um get, o que quer dizer é que esses dados estão sendo colocados aqui. Né? Vou fazer um exemplo rapidamente para vocês verem. Aqui no Visual Studio. Vou fazer rapidamente, só para vocês verem, gente. Sem muito critério. Só para que vocês vejam isso, tá bom? Obviamente que vocês já fizeram. Mas não vou entrar nem no rigor. Vou direto para a tag, tá bom, gente? Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Opa. Vou colocar aqui, ó. Form method igual a get. Tá bem? Eu vou pôr dois campos só para input type igual a text. Vou pôr aqui o name, é importante. Name
igual a txt nome. Vamos pôr uma quebra aqui, só para... Vamos pôr aqui um outro campo, input, type, igual... Vamos pôr aqui, password, name, igual txt senha. Ok, vamos lá. Só pra gente... Só, sem muito rigor nessa parte, tá bom? Depois, se você quiser fazer mais bonitinho, fica à vontade. E aí, vamos pôr um botão de submissão. Vou pôr aqui. Com name aqui, né? E aí vamos pôr um value, só para vocês verem esse cara indo lá também, tá bom? Value enviar. E aí vamos... E aí vou salvar isso. O seu vou estar trabalhando. Ah, entendi. Vou trabalhando. Vou fazer direitinho. Salvar como teste. Ponto HTML. E eu vou abrir lá no meu servidor, tá bom, gente? Vocês estão aí acompanhando a ideia? Então, vou lá. Localhost. Eu mudei a porta, né? Porque a outra porta estava bloqueada, né? Ó. Então, ó. Estou rodando a 8080. Aí, vou lá. AW2. Aí, eu vou vir aqui no teste HTML. E aí, olha só. Vou pôr lá o nome, né? E aí, eu vou pôr a senha. E a hora que eu clico no enviar, que eu fizer uma submissão, esses dados vão ser colocados na URL. Estão vendo? E olha que legal, gente. Olha que descuido meu. Olha o meu descuido. O que tem lá na minha query string? Estão vendo a minha query string? Quando eu enviei os dados para o servidor? O que está lá estampado na minha query string? Cuidado, hein? Cuidado para não fazer isso. Bom, mas note que quando eu faço um formulário, uma maneira de enviar os dados ao servidor é através desses formulários. Por isso que eu só coloquei lá, ó, dá uma olhada só no capítulo lá de formulário, que o restante do HTML para mim não interessa nada, tá bom? O restante do HTML é para deixar a página bonita. Eu quero que vocês estudem lá o capítulo lá de formulário, que é como é que vocês fazem para enviar os dados para o servidor. Né? Uma maneira é colocar ele na URL, ou seja, você põe aqui direto na URL como uma query string, ou você cria um formulário para fazer isso. Né? E aí, é importante, deixa eu ver, não é essa página que eu quero, vou fechar. Vou fazer dessa aqui, tá bom? Dessa aqui. Então, vamos lá. Olha só. Vamos dar uma olhada aí nos cabeçalhos. Request URL. Tá vendo? A minha request URL. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para vocês enxergarem. Olha a minha request URL. Tá vendo? O meu cabeçalho. O método. O meu cabeçalho request method. O status, ó. 304. O que é esse status? Lembra que aqui tinha dado 200 do status? Tá vendo que aqui tá 200, ali deu 300 e alguma coisa? O que é esse 300 aí, gente? Alguém sabe? 304? Tá vendo que deu um status 304?
Alguém já escreveu alguma aplicação Node? Alguém aqui já escreveu alguma aplicação Node? De onde eu posso obter essa informação com maior precisão, Luiz? Que é um redirect. Qual documento que me explica o que é esse código? Qual que é o documento? Se eu te perguntar na prova. Já falei desse documento hoje. Pus o link dele aí na página. Não, no chat, aliás. Ou seja, essas informações estão na RFC, né? RFC de quem? Do serviço que eu estou tratando. Qual que é o serviço que eu estou tratando? HTTP, né? Então, em algum lugar aí eu acho que eu pus o link para RFC, tá bom? Que é RC 2616, ó. Deixa eu vou pegar aqui, tá bom, gente? RFC 2616. Eu vou abrir esse documento, ó. Então ali tem os códigos de status, que é o que me interessa, ó. Ó, deixa eu ver aqui, bonitinho, ó. Primeiras mensagens, tá vendo, ó? E aí, aqui tem um pouquinho da request, um pouquinho da response. E aí vamos para os métodos. Então, ó, os métodos. E aqui tem uma descrição dos métodos get. Então, ó, idempotent methods, options. Cadê? Get, ó, tá vendo, ó? Get significa recupera informação identificada pela request URI, lá. A semântica do get tem o condicional get, se a mensagem incluir if, tralalá, e assim por diante, né? E aí tem outro método head, tarará. Ah, deixa eu ver se ele fala aqui onde vai o get. Ó, response por get é cacheado, ou seja, suporta cache. Em algum lugar aqui ele fala que o get está no cabeçalho da entidade HTTP, tá bom, gente? É só ler esse texto aqui, ó. E o outro mais comum que você está acostumado é o post, ó. Que alguém citou aí no chat. É o método usado para solicitar do servidor aceitar uma entidade. Nananã. Opa. Pergunta. Post é mais seguro que get? Post é mais seguro que get? Sim ou não? Não. Ele só omitiu os dados. Na verdade, ele não omitiu. Ele só está pondo os dados em outro lugar. Certo, Luiz? Onde é que estão os dados do post? O do get está onde? Post? Post está onde? Você só tem essa sensação, né, de que ele é mais seguro porque você não tá vendo, né? Mas se você usar aquele Wireshark, por exemplo, e capturou o pacote, tá lá no corpo, correto? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Aqui estão os dados. Tarará. Aqui tá a query string, estão vendo? Query string codificada, tarará, tá vendo? TXT nome, TXT senha, CMDVA, tá vendo? Nossa, como essa ferramenta melhorou, meu Deus do céu. Como melhorou essa ferramenta?
Antes, daqui dentro você não tinha que fazer nada. Você tinha que usar um programa externo para ver essas informações, gente. Ou escrever um, né? Melhorou bastante. Então, é uma falsa sensação de maior segurança porque você não está vendo, né? O que garante mesmo é você mudar para HTTPS, né? Que aí ele encriptografa, né? Ele usa lá o TLS, correto? Ou o antigo SSH. Desculpa, gente, SSL. SSL, que agora é TLS, tá bom? Sempre acaba trocando SSL com SSH. Tudo bem? Então, ó, ou os dados vão pelo cabeçalho, ou os dados vão pelo corpo. E aí, como tá no cabeçalho, você não vai enfiar uma senha lá no cabeçalho. E se você tiver um formulário, e se você tiver dados binários, não dá para pôr no cabeçalho um dado binário, certo? Eu quero enviar um PDF pelo cabeçalho, dá? Dá para enviar um PDF pelo cabeçalho? Quero enviar um exe pelo cabeçalho. Não dá porque essa informação ela tem que estar codificada como multiparte de formulário, tudo bem? Tem que ser informação multiparte, dentro de um formulário multipartes. Ou seja, para ele saber onde de fato são campos texto e onde de fato, por exemplo, é um arquivo anexado. Por exemplo, se anexou um arquivo, esse arquivo se anexou através lá de um campinho de formulário, não foi? Só que a hora que você anexou esse arquivo, ele anexou esse arquivo lá no corpo. Mas ele precisa saber onde começa esse arquivo e onde ele acaba, né? Porque senão ele pega todos os dados lá do seu formulário e vira uma salada só, né? Então você tem que dizer, inclusive, que o seu formulário aceita múltiplas partes, né? Para ele conseguir fazer essa separação. Senão você nem vai conseguir separar. Então deixa eu só mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para post para vocês verem. Deixa eu mudar para post. Vou fazer de novo a request. Eu vou... Deixa eu fechar aqui. Teste. Só que agora eu mudei para post, tá bom, gente? Vou pôr aqui. Senha. Vou enviar. Note, ó. Estão vendo? Você não tá vendo porque tá no corpo. Você não tá vendo ela porque tá no corpo. Mas... se você pegar um Wireshark lá, ou qualquer programa de captura de pacote, e olhar para o corpo desse pacote, você vai ver os dados lá, tá bom? Essa parte... deixa eu fazer um Ctrl Shift F de novo. Deixa eu fazer um Ctrl E. Deixa eu pegar aqui. Ó, então vamos lá. Então, olha só a minha URL, ó, não tem nada nela. Olha o meu método de submissão. Olha só. O código de status agora é outro. Alguém lembra qual era o código anterior? Alguém lembra qual era o código anterior, gente? 300 e alguma coisa. 302, né? Depois a gente olha para isso, tá bom? Então, vamos lá. User agente. E olha só. Deixa eu... Deixa eu fazer por aqui, tá bom? Fazer aqui pelo... Não é esse, é esse aqui. W2. Testa. Envia. Então, note, ó, não tá na URL. Será que as teclas já tá ali a mesma? Não me lembro.
Pode ser mais chatinho, né? Cadê os cabeçalhos? Eu nunca. Não, não era isso. Oh, não era isso, não. Cadê? Tinha que estar aqui no rede, gente. Você tem que recarregar a pasta, a página. Tem que recarregar a página porque ele não mantém. Ele não estava observando os requests. Deixa eu só tirar daqui que eu pus Agora no sim. navegador. Agora é só enviar. Deixa eu colocar aqui. Enviar. Não. Você quer fazer o quê? Eu vou aqui. Ó, status ok, tá vendo? Ó? Tamanho transferido. Deixa eu ver. Cabeçalhos aqui, ó, tá vendo? Cabeçalhos da resposta. Tarará. Content type. O servidor, Apache, né? Que é o que eu estou usando aqui na minha máquina. E aí vamos lá para requisição. Tarará. Deixa eu ver. Tá vendo? Olha só, o meu método é post, ó. Mas a minha senha tá aqui, tá vendo? Então, é uma falsa sensação de segurança, tá bom, gente? E eu vejo um monte de gente caindo da cadeira quando eu vou fazer essa pergunta em concurso ou em teste de admissão, né? Trabalhei muito contratando aí, programador. E aí você faz uma pergunta dessa, o cara fala que é mais seguro e cai da cadeira, né? É só uma falsa sensação de maior segurança. Porque os dados não estão criptografados, você só não está vendo. Mas se você usa uma ferramenta de captura de pacote, está lá. Igualmente o cabeçalho. É? Bom, pessoal, muitos proxies trabalham com qual filosofia? De olhar só para onde? Muitos proxies olham só para o cabeçalho, certo? Para aceitar ou recusar uma request, correto? Porque um monte de informação que ele quer já está lá, né? Não é assim que funciona com alguns proxies? Ou o firewall, né? O iptables, que é o firewall mais popular ainda, não sei. Faz tempo que eu não... Essa parte de rede faz tempo que eu não... Me lembra aí algum firewall popular? É o iptables? Então, para ele negar um pacote, basta ele olhar para o cabeçalho, né? Eventualmente ele pode olhar para o corpo, mas, por exemplo, boa parte da informação que ele quer para rejeitar ou aceitar um pacote está lá no cabeçalho. Vocês viram que tem um monte de cabeçalho que é enviado para o servidor, estão vendo? Ó? Um monte de cabeçalho de solicitação e um monte de cabeçalho de resposta. Ó. Tá vendo? Ó? O que esses servidores tipo proxy, firewall fazem é, em primeira instância, olhar para alguns desses cabeçalhos, por exemplo, eu não vou aceitar request se não tiver, por exemplo, tal cabeçalho. Não tem o cabeçalho, não achei o cabeçalho, então eu vou rejeitar esse pacote. Tudo bem? Mas note que essa parte é uma parte muito mais de rede do que da propriamente programação para web. Mas é bom a gente saber, porque a gente, ao final, vai estar escrevendo aplicações para este protocolo, certo, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo até aí?
Então, deixa eu voltar aqui. Botar aqui em HTML, CSS. HTML. Especificação. Então, ó. Eu acho que aqui. Acho que era 4.10 ou 4.11. 4.10. Então, ó. Gente, a parte que nos interessa mesmo para, de fato, de HTML, vocês já estudaram HTML, ó, que eu peço que vocês dêem uma reforçada nessa aqui, ó, que é uma das formas de mandar dados lá para o servidor, usando o formulário, né? É claro que você pode controlar esse formulário melhor usando algum framework aí de front-end, né? React, Bootstrap, Angular, jQuery, Vue, ou o que você quiser, né? Mas essa parte, ela é importante vocês darem uma revisada aí, ó, para que vocês aí relembrem, né, dos campos de formulário, que essa é a forma que eu tenho de como enviar dados. Tá vendo aqui, ó, o tipo de codificação, né? Por exemplo, o formulário aí com URL codificada. Depois a gente vai tratar um pouquinho melhor alguns aspectos de formulário, tá bom? Mas eu sugiro aí que vocês darem uma revisada nesse. Pessoal, não precisa ser por aqui, é que esse é a especificação oficial do HTML, tá bom? Aqui na página do W3C, né? Essa é a especificação oficial, mas se você quiser usar um outro recurso aí para relembrar essas coisas, fica quietinho, tá bom? Tá bom. Aí você dá uma recordada aí, né, para saber, né? E vamos voltar lá, né? Então aqui tem os métodos no RFC, né? Delete, trace, né? Connect. E agora aqui tem os status, né? De mensagem. Por exemplo, categoria 1, informacional. Categoria 2. Aqui, aí tem os códigos, né? 100, 101. A categoria 2, sucesso, tá vendo? Essa classe de status indica que a solicitação teve sucesso aí. Né? E aí, por exemplo, aquele 200 que aparece sempre, é porque a conexão foi tudo ok. E aí tem algumas explicações, tarará. Aí tem o 201, né? Que a request foi preenchida, lá. 202 foi aceita. 203 você não tem lá uma informação aí de autoridade. E aí 204, 205 e assim por diante, ó. E aí tem lá o de redireção, tá vendo? Aqui tinha dado lá no caso que eu pus o get, lembra? Ó? Tinha dado 302, né? Então aqui, ó. Essa classe aqui indica aí, ó, alguma ação necessária aí lá no cliente para completar aí a request, né? Aí tem lá múltiplas escolhas, movido permanentemente e o 300, foi esse que deu 302, gente? 302 que tinha dado lá na primeira vez que eu executei. Então, ó, 302 é esse, ó, found, ó, de request resource, ou seja, temporariamente isso aí tá numa URL diferente. Numa URL diferente. E assim por diante. Aí tem lá 303, 304. E aí, talvez as que vocês mais conhecem, né? É a categoria 400, ó, que é erro no cliente. E dentre as que vocês mais veem na categoria 400 é o 402, 403, né? 402, que é o pagamento requerido. Agora tem aparecido bastante, 402. 403, né? Acesso proibido. E o famigerado 404, que todo mundo já deve ter visto. E aí tem outros, né? 405, 406, 7, 408, 9 e
Essa vocês também veem muito, ó, que é o erro do lado do cliente, que é a categoria 500. Server erro, né? E aí tem lá o 500, vocês veem muito, né? Erro interno no servidor, por exemplo, faltou uma vírgula lá na compilação do código, deu pau, né? Por exemplo, o teu servlet foi compilado dinamicamente, e aí deu pau, ele te deu um 501, né? Não, desculpa, um 500, não é isso? Já viram isso lá, quando você está executando a sua servlet, dá erro no servidor, erro 500, ou erros da categoria. Então, as mensagens, elas estão classificadas, né, por nível, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Sendo que os mais comuns aí para a gente é o 2, que é o de sucesso, o 4, que é o de erros no cliente, e o 5, que é de erros no servidor, né? E aí tem o erro 500, 501, 502 e assim por diante, né? Esse aqui também vocês veem com um pouco de frequência, né? Que é a versão do protocolo não suportada. E assim por diante. Bom, desse documento, essas informações são bastante relevantes para vocês, certo, gente? Tranquilo? Tudo bem? Existem outros, por exemplo, agora, com esse advento de fazer APIs, né? Web API, virou moda fazer Web API, usar aí RESTful, por exemplo. Aí o RESTful usa métodos como post, delete, né? Que até então ninguém sabia o que fazer com esses métodos, né? Então, desde lá, ó, se você olhar o RFC 2616, né? De 99, esses métodos estão previstos, mas ninguém sabia muito direito. Mas e o post? O que eu faço com o post? E o trace? O que eu faço com o trace? Hoje, trabalhando com o RESTful, com outros protocolos aí para escrever, por exemplo, web service, para escrever APIs usando o RESTful ou coisa do gênero, aí vocês podem usar esses outros métodos, né? Além do get e o post, né? Porque o pessoal acaba se concentrando só no get e no post, né? Porque são os mais comuns mesmo, né? Os outros, de alguma forma, te dá uma questão aí que você tem que pensar na segurança, né? Porque quando você faz um put, você está enviando, você está falando, ó, manda uma informação para lá e escreve lá, né? Quando você manda um delete, né? Você manda a informação lá, uma instrução de que você tem que deletar algum recurso lá no servidor, né? Então você tem que ter cuidado aí com essas questões, né? Quando você fizer submissões. A gente está muito acostumado a fazer get post, né? Mas agora você pode fazer aí, né, com essas novas ferramentas, né? Para escrever, por exemplo, uma API web, você pode mandar uma instrução de delete lá e a sua request, na verdade, ser uma instrução de delete no servidor, né? De um recurso. Ou a sua instrução put ser uma instrução para escrever lá um vírus lá no servidor, né? Não é tão trivial assim, mas acaba acontecendo isso. Tudo bem, gente? Tudo bem? Perguntas? Um comentário? Então, ó, deixa eu parar isso aqui. O que eu já tinha falado para vocês, ó, instala o Champ, que aí com o Champ você controla o Apache, o MySQL, o FileZilla. Nós só vamos usar o Apache e o MySQL, tá bom? E nada impede, como eu disse, você de usar outro servidor de banco de dados, tá bom? E juntamente com o Champ, nós vamos usar o PHP. Então aqui, na verdade, ó, ele já traz um arquivo de configuração do PHP, que é o php.ini. Esse é o arquivo de configuração do PHP, né? Não vou mexer em configurações, mas é bom vocês saberem que na hora que vocês instalam o PHP, vocês podem configurar uma série de coisas aqui no PHP, né? Então, vai ficar um arquivo texto, e aí dentro desse arquivo texto tem algumas diretrizes, por exemplo, ó, relatório de erro, valor default. Essa vírgula, esse ponto e vírgula significa que essa diretriz não está ativada. Para ativar ela é só tirar o ponto e vírgula, tá bom? Então, ó, existe algumas que estão ativadas. Deixa eu ver aqui quais que estão ativadas.
Por exemplo, essa aqui, ó, a precisão aí do número de ponto flutuante, ó, tá vendo? Ó? Essa outra aqui, ó, usar o PHP como uma linguagem de script sobre o Apache, né? O que mais? Por exemplo, time to live, né? Por exemplo, você quer definir o tempo de vida, né? Ó, 5 minutos. O que mais? Então, esse arquivo aqui você vai configurar o PHP. Tem uma série de coisas aqui, tá bom, gente? Limite de memória pro script, né? O número máximo de entradas aí. E uma série de outras coisas, né? Então. E assim por diante. Então, ó, esse arquivo do PHP-ini, né? Por exemplo, quando você configura separado, em geral você tem que configurar pelo menos para a Apache entender o PHP, né? Mas hoje está muito mais fácil que antigamente. Tudo bem? E tem alguns arquivos de log, né? Por exemplo, log de acesso do Apache. Aqui tem o log de acesso, ó, tá vendo? Aqui tá vendo? Ó, HTTP 1.1. Aquele status, lembra lá? Aquele status 302 que tinha dado. E aqui tem outros, ó. Request para dashboard, o status 200, ó, tá vendo? Tem uma série de outros requests, ó, status 200. Ó. Deixa eu ver esse aqui. Status 200. Tinha dado um outro status em algum momento aí que eu não me lembro, 300 e alguma coisa, né? Não, foi 302 e depois deu 400 e pouco, né? Gente, eu vou pegar o carregador, né? Senão vai desligar aqui o notebook, ok? Só um minutinho. Só um minutinho. Bom, estou de volta. Bom, aqui o HTTPD conf do Apache. Você pode ter configurações aqui do SSL, né? Que agora é TLS, né, gente? Ó. Configurações do suporte a camada de segurança no socket, né? Um desses S é de socket, né? Lembram disso? E aí a porta de escuta aí do teu HTTPS, né? Que é a 443, né? E tem outras configurações, por exemplo, qual é o algoritmo de criptografia que você quer usar, configuração de certificados ou autoridades certificadoras. Você faz essas configurações aqui, tá bom, gente? No Apache tem aplicativo. No Java também tem alguns aplicativos de linha de comando, né? Para você gerar o certificado na hora, né? E assim por diante. Pessoal, todos aqui instalaram já o Apache com o PHP, através aí do Champ. Testaram, ver se ele está funcionando. Sim, eu tinha testado ele no semestre passado. Desculpa, Rubens, está muito baixa a sua ligação, eu não estou quase te ouvindo.
Então, ok. Aí a partir da próxima aula, talvez a gente já comece a escrever alguns códigos para ver como é que é a brincadeira aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje, pode ser, gente? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver quem tá aí. Carlos Mandruzato ainda tá aí? Guilherme Fernandes, Leonardo Narita, Luiz Souza, Matheus Casagrande, Pedro Freitas, Rubens Henrique e o Vinícius dos Santos. Pessoal, tudo bem? Algum problema? Alguma coisa não ficou legal? Alguma observação? Se não, eu vou encerrar. Bom, então, gente, muito obrigado a atenção de todos vocês. Eu vou pôr lá a tarefa, né, para vocês fazerem. Não se esqueça aí que vocês também têm que entrar lá no fórum, fazer algum post lá de dúvida, de algum fato relevante com relação ao conteúdo e assim por diante, né? Ok? Então, uma boa noite para vocês todos. Muito obrigado a atenção de todos vocês, gente. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação, né? Que eu esqueci de parar. E depois eu disponibilizo ela lá.